Boa noite, estamos começando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso quinto programa, já passaram por aqui Dr. Pedro da OAB da Bahia, passou a doutora Sara Hakim, Dr. Marcos da Costa, Dr. Afonso Paciléu, passaram pelo programa. Esse programa é uma parceria com o jornal Granja News, e com o Granja Channel, ao convite do Rodrigo, meu amigo Rodrigo, que nos convidou para esse projeto. É o nosso quinto programa, espero que seja o quinto de muitos outros. Agradeço às pessoas que estão chegando. E hoje, doutora Aparecida, juíza, titular da primeira vara do trabalho, tudo bem? Agradeço a todos vocês. Hoje a gente recebe a doutora Adriana Durso, advogada criminalista, para falar de um tema que é muito importante nos momentos de hoje. Hoje falaremos de crimes na internet. Crimes na internet que estão no nosso dia a dia muito mais do que o que vocês possam imaginar. Todos nós estamos sujeitos a sofrer o delito praticado pela internet, principalmente nesse momento de pandemia, onde as relações estão, obviamente, muito mais sendo realizadas pelos meios virtuais, né? Boa noite, Elisete. Boa noite, gente. Doutora Adriana Durso deve logo estar pedindo para participar, estamos aguardando a presença dela. Como eu ia dizendo para quem está chegando agora, é o nosso quinto programa, Direito em Pauta, em parceria com o jornal Granja News. Hoje trataremos de crimes na internet. A questão dos crimes na internet cresceu de maneira assustadora nesse período de pandemia, de quarentena e de isolamento. Porque, obviamente, André, tudo bem, André? Obviamente que com menos pessoas nas ruas, com menos pessoas circulando, os criminosos se voltam até para a internet, porque o tráfego de informações e o tráfego de dados na internet, ele cresceu de maneira assustadora. A doutora Adriana Durso aí já acenou e deve pedir para participar. Vou recebê-la agora. Espero que seja um programa produtivo, que todos nós consigamos aprender com a doutora Adriana Durso. Estamos aguardando a doutora Adriana, Carlos, Adelson, doutora Adriana Durso. Olá, que grande prazer estar esta noite aqui com você, Constantino. Muito obrigada pelo convite. A honra é toda minha e tenho certeza que as pessoas que vão nos acompanhar terão uma aula hoje sobre crimes na internet. Eu queria iniciar dizendo que esse é um projeto em parceria com Granja News e Granja Channel, é o nosso quinto programa. Já passaram por aqui Dr. Marcos da Costa, doutora Sara, Pedro da Bahia, o Afonso, e hoje... Olha a responsabilidade, hein? Imagina, que é isso. Só vem para engrandecer. E a gente tem a honra de te receber. Eu queria, antes de mais nada, até para trazer aí para as pessoas que vêm chegando, quem é a Adriana Durso, né? A Adriana Durso já carrega um sobrenome de peso de um dos maiores advogados criminalistas, do qual eu sou fã. Ela é filha do Luiz Flávio Borges Durso, mas isso, na verdade, não significa peso nenhum para ela, porque eu até diria a ele que ela está... Se ele não tomar cuidado, você certamente, em pouco tempo, passará ele pelo brilhantismo com o qual você vem exercendo a advocacia. Muito obrigada pelas gentis palavras aí. A gente tem que tirar metade do que você falou a meu respeito, porque você é amigo, é suspeito, hein? Vamos lá. Advogada criminalista, professora, mestre e doutoranda em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, pós-graduada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, em Portugal, estudou Ciências Criminais e Dogmática Penal Alemã na Alemanha, diretora da Comissão Brasileira das Advogadas Criminalistas da Abracrim, diretora do Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, membro fundador da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa, membro da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas, membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, membro do LIDE Futuro.
Só pelo currículo já dá para ver que não teve nenhuma bondade da minha parte. Dri, eu queria iniciar agradecendo a todos que estão nos acompanhando e trazendo alguns dados. Eu coletei alguns dados do que efetivamente tem aumentado os crimes e o que eles significaram no ano de 2019, não só no Brasil, mas no mundo, com a ideia de trazer qual é o tamanho, qual é a importância desse assunto, qual é a importância disso. Então, a gente sempre... o Brasil sofreu, em 2019, 24 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Eu acho que dá uma conta de 65 milhões por dia. Eu até tentei fazer essa conta, mas a minha calculadora não chega nessa quantidade de números. Mas são 24 bilhões de tentativas de ataque no ano de 2019. Aí a gente tem assim, ó, o Fórum Econômico Mundial diz que mais de 74% das empresas em todo o mundo serão violadas em 2020, que representa perdas na ordem de 3 trilhões por crimes cibernéticos no mundo, pelo Fórum Econômico Mundial. Dados do FBI de 2019, só para a gente tentar mensurar o tamanho da coisa. Os prejuízos para os crimes que foram denunciados, fora os que não são denunciados, chegam em 3,5 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais. Ou seja, o volume envolvido nos crimes cibernéticos, ou os crimes da internet, são volumes monstruosos. E aí eu queria, depois de ter feito essa breve introdução com relação aos dados que trazem a grandeza do tema, te perguntar o seguinte: o que efetivamente é crime na internet? Assim, é crime cibernético? Que outro tipo de crime? O que é? Tudo que acontece no ambiente virtual é crime na internet? Para a gente situar as pessoas que nos acompanham e que não têm muito contato com a parte jurídica. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos que nos acompanham nesse momento. Espero que todos se encontrem bem, se encontrem com saúde, resguardados. Estamos passando um momento muito delicado, muito difícil, mas tenho certeza que iremos sair muito mais fortes, reinventados enquanto humanidade, enquanto seres humanos, enquanto profissionais. E logo, logo já estaremos no nosso novo normal. Porque eu acho que não dá para voltar ao normal tudo como era antes, mas logo, logo estaremos no nosso novo normal. Agradeço aí a presença de alguns amigos queridos. Estou vendo aqui o Agostinho Turbian, a Dani, tem uma galera aí de amigos que está prestigiando. Obrigada pela presença. E agradeço mais uma vez, Constantino, a gentileza do seu convite. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje, falando aí sobre os crimes na internet. Primeiramente, a gente tem que explicar como que se dá a questão da criminalidade na internet. Você trouxe dados aí alarmantes do volume de dados que são trocados na internet, da utilização da internet. A gente sabe que realmente o volume é muito grande. E o ambiente virtual se tornou um ambiente propício para a prática de crimes também. Da mesma forma como ele é utilizado para a prática das atividades cotidianas. Então, o banco, que a gente ia até o banco para fazer um saque, uma transferência, um depósito, hoje em dia a gente faz pelo home banking, através da internet. Então, a gente transfere as atividades cotidianas para a internet, a criminalidade que atuava no banco físico passa a atuar no banco virtual. Então, eles se reinventaram, né? E aí passa a ser essa criminalidade na internet. Os crimes deixam de ser cometidos no nosso mundo real e passam a ser cometidos no mundo virtual. Inúmeras modalidades criminosas, né? A gente tem aqui... Ó, o Luiz Almirante está aqui, grande Luiz, obrigada pela presença. Nós temos aí, então, várias espécies de crimes que podem ser cometidos no meio virtual. E... nós temos, por exemplo, só para ilustrar isso para quem está acompanhando, uma questão muito grande de ódio na internet. Então, as pessoas fazem comentários odiosos, comentários maldosos, comentários por vezes racistas, preconceituosos, e isso tem consequências. A internet, apesar das pessoas acharem que é uma terra sem lei, ela não é uma terra sem lei, né? E o anonimato na internet, ele é uma ilusão. Então, é muito importante a gente dar esse alerta para as pessoas que acabam promovendo ódio na internet, que não façam,
porque em algum momento vocês estarão cometendo um crime. E isso pode ser rastreado. Esse falso anonimato de se esconder atrás de um perfil falso Uhum. tem como rastrear, né? Através do rastreamento de IPs, busca e apreensão, a polícia tem como rastrear. Sim, Então, pelos IPs. Né? a própria questão de pedofilia, né, cometida pela internet, existe aí uma gama muito grande na própria Dark Web de questões envolvendo pedofilia. E tem uma força-tarefa da polícia no sentido de coibir esse tipo de atitude, eles rastreiam mesmo. É uma força-tarefa internacional de união de todas as polícias e eles conseguem rastrear quem está compartilhando, baixando esse tipo de conteúdo. Então, tenham muito cuidado com o que vocês vão fazer na internet, porque efetivamente a internet não é uma terra sem lei. E você pode estar sendo um autor de um crime ou eventualmente uma vítima. Sim. E quando for vítima de um crime, deve-se aí procurar as autoridades para registrar um boletim de ocorrência e poder promover uma investigação para punir os culpados, para chegar nos culpados. Por mais que eles possam parecer anônimos, por mais que eles possam parecer escondidos atrás de perfis falsos, existe, através de uma investigação bem feita, com os aparatos técnicos, a possibilidade de punição desses agentes criminosos. Então, aqui, um comentário maldoso, no sentido de ofender uma pessoa, difamá-la, imputar um crime a alguma pessoa, caluniando, isso tudo pode ter consequências. Também os comentários aí referentes à raça, cor, credo, pessoas deficientes físicas, idosos, podem aí constituir uma injúria racial. Nós temos também a questão do próprio racismo ou da homofobia, que também podem caracterizar crime. Perfeito. Isso foi só um exemplo de uma modalidade criminosa que pode ser cometida através da internet. Mas aí a gente tem uma questão que é bem delicada e que se ampliou bastante agora na quarentena, a questão dos golpes. Tá. Essa questão, você falou do ódio, né? Você acredita que essa questão da polaridade política que a gente vive, que vinha lá do coxinha à mortadela, nós e eles, agora é Bolsominion, você acredita que isso torna a internet um campo fértil de divulgação do ódio? A gente tem um reflexo do momento político através da internet, porque é onde eu consigo me soltar e imaginar, como você falou muito bem no início, que é terra de ninguém. As pessoas realmente acreditam que não serão responsabilizadas pelos seus atos praticados no ambiente virtual, e isso gera comportamentos com os quais eles não teriam aí coragem de fazer numa situação presencial. Então, por vezes a pessoa fala na mensagem ou na publicação alguma coisa que nunca, jamais ela falaria cara a cara. Nós temos uma situação, tem uma estratégia, uma historinha que a gente pode fazer, uma dinâmica que a gente pode fazer agora, muito interessante, Constantino. Assim, eu queria... vem vindo um trem, tá? E esse trem está no trilho, só que ele perdeu os freios. E você tem um trilho com 3 pessoas. Se ele for reto, tem 3 pessoas no trilho do trem, ele vai matar essas 3 pessoas. Se você apertar um botão, o trem desvia e aí ele mata uma pessoa só. E aí eu gostaria de saber aqui, quem aperta o botão? O que vocês fariam? Vocês apertariam o botão ou vocês deixariam o trem matar aquelas 3 pessoas? Né? Então, vamos responder, gente. Vamos participar com a gente. Aí, vamos ver o que vocês fariam. A ideia é que vocês participem com a gente. No trilho, vocês têm a possibilidade de matar 3 pessoas ou apertar um botão para matar uma só. Então, o que vocês fariam? Gostaria de contar aí com a participação das pessoas que estão acompanhando. Estou vendo a Adriana, minha amiga querida, a Aisla, minha amiga, o meu irmão Luiz Augusto, que é especialista nessa área de cybercrimes. Então, a gente tem aí muita gente querida acompanhando.
O que vocês fariam? É uma temática moral, é um dilema moral, exatamente. A Escolha de Sofia. tal. O que Muito vocês bem, Cauê. fariam? Aqui A a Paty Patrícia Morello disse que apertaria. apertaria. E não tem certo e errado, viu, gente? Não fiquem com É, medo de errar, talvez e tal. botão Não, talvez não tem. não tem como parar. O trem está desgovernado, ou ele vai A matar L três da pessoas, se apertaria. você apertar o botão, ele vai matar uma. Então, muita gente responde que apertaria, outros dizem que não apertariam, e aí matariam, apertando o botão, uma só pessoa. Vamos imaginar uma outra situação. Você está em cima da ponte, está vindo um trem desgovernado, e aí tem 3 pessoas no trilho, mesma situação, elas seriam mortas por esse trem desgovernado. E você tem uma possibilidade de jogar uma pessoa muito pesada, muito gorda, em cima do trem, na frente do trem. Se você jogar essa pessoa na frente do trem, o trem vai parar. E ele não vai matar aquelas 3 pessoas. Então você está em cima da ponte, junto de você tem uma pessoa bem obesa, bem gorda. E aí você tem a possibilidade de empurrar essa pessoa para que ela pare esse trem. O que você faria? Você empurra a pessoa de cima da ponte para que ela pare o trem? Ou você deixa o trem matar as 3 pessoas e seguir o seu trajeto e matar essas 3 pessoas? Que você faria? Agora é um Aí novo complicou. dilema. Aí complicou. Complica. E muita gente que num primeiro momento falou, eu aperto o botão para matar uma pessoa só, se você for ver quantitativamente, você também mataria uma pessoa só, empurrando aquela pessoa que está do seu lado na ponte. Mas aí fica difícil você empurrar a pessoa que está do seu lado na ponte, porque a gente humanizou o exemplo. É isso aí. A pessoa está ali do seu lado, é um ser humano, e você sabe que você vai matar aquele ser humano, não é uma questão de apertar o botão mais, já é uma questão de humanização da vítima. E quando você humaniza, o comportamento muda. Então, é muito interessante esse exemplo para as pessoas pararem para pensar na situação da internet. Porque quando você se atenta que tem uma pessoa do outro lado, que tem família, que tem uma reputação a zelar, você não sai destilando ódio simplesmente por apertar teclas, porque é muito fácil apertando teclas e enter e mandar a mensagem. Então, você, ao humanizar a situação, você pensa 2 vezes antes de praticar aquela situação de ódio na internet. E a gente tem um problema maior ainda, é que quando você dissemina esse ódio na internet, a proporção que ele toma é absurdamente rápida e gigantesca com relação a reparar isso, né? Como é que eu reparo uma notícia falsa? Depois a gente fala de fake news, mas essa agressividade da internet, você destrói de uma maneira muito rápida, né? Hoje você tem nos grupos de WhatsApp, você recebe quem participa de vários grupos, independente do assunto, você recebe de diversos grupos a mesma coisa, né? Ela vai se replicando de uma maneira muito rápida. Então, esse ambiente da internet é um ambiente que acho que já fica de lição de muito cuidado, até para quem posta por brincadeira, né? Eu não tinha intenção, eu passei sem ler, e aí eu acho que é importante só fazer um parênteses de que os crimes da internet, eles são punidos pelo Código Penal, né? A gente tem no Código Penal, eu pratico os mesmos crimes, né? Eu não tenho um ambiente da internet que me proporciona qualquer tipo de diferenciação. Eu vou ser punido pelos crimes do Código Penal, e aí a gente tem, depois, se você quiser, a gente pode entrar nisso, a gente tem, inclusive, algumas legislações que pioram ainda mais as penas, né? No caso da lei Carolina Dickmann, que as penas ainda, ao invés de dar essa falsa sensação de que a internet é terra de ninguém, quando eu pratico o crime pela internet, até uma pergunta a isso, quando eu pratico o crime pela internet, eu posso ser punido de maneira, inclusive, mais agressiva do que se eu praticar um crime, entre aspas, humanizado. Só para aproveitar o teu exemplo. Alguns crimes trazem como possibilidade uma causa de aumento de pena na hipótese desse crime ser praticado aí por um meio de comunicação, pela internet, com uma ampla divulgação. Então, crimes contra a honra, inclusive. Então, é bem interessante nesse sentido a gente verificar aí que as penas
que são aplicáveis aos crimes praticados na internet serão as penas normais do Código Penal para os crimes praticados no mundo real também, né? Mas nós temos aí toda essa situação de causa de aumento de pena em algumas hipóteses. Legal. E aí você colocou uma coisa muito interessante, Constantino. Você falou, só cumprimentar aqui a querida Renata Banhara, que está aqui, meu amigo Johannes também. Aqui o Johannes pergunta quais seriam esses crimes. A gente deu exemplo, o Johannes, dos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, por exemplo. São alguns exemplos, ou do próprio racismo, ou da homofobia. Depende do conteúdo aí, da mensagem, da publicação. Mas é importante o que você falou. O próprio estelionato, né? O próprio estelionato, né? É o próprio estelionato, exatamente. Tem uma possibilidade muito ampla de crimes na internet. E é interessante, você falou uma questão muito importante do cuidado que a gente tem que ter ao publicar coisas, ou postar coisas, ou compartilhar coisas na internet. Porque toma uma proporção gigantesca. E uma vez eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, que a internet, ela é como... Quando você posta alguma coisa no ambiente da internet, seria como você pegar um travesseiro de penas, subir no alto de um monte, cortar esse travesseiro e chacoalhar. E as penas vão se espalhar pelo vale. Pode ser que em algum momento você consiga recolher algumas penas, mas jamais você vai conseguir recolher todas as penas de volta. A informação na internet, ela é assim também. Então, você até posta, você até pode depois apagar o post, tentar reverter. Em algum lugar, isso vai ficar registrado. Alguém já tirou print, alguém já salvou. Então, é muito temerário você postar inconsequentemente na internet. Então, sempre pense 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de pôr um conteúdo na internet. E aqui eu me refiro principalmente aos jovens, aos adolescentes que têm a prática aí de enviar nudes, né? Não só os adolescentes, mas é mais comum entre os adolescentes, que são realmente mais inconsequentes. Muito cuidado com o conteúdo de fotos nas quais vocês se expõem, né? Sim, é verdade. Andrei, você quer falar um pouco assim, quais são... A gente tem os crimes e tem os golpes, que são crimes também. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco dos golpes, né? Os golpes mais comuns, já que a gente está indo por essa linha até de trazer, de alguma forma, uma visão de proteção das pessoas que estão nos vendo, quais são os golpes mais comuns, os golpes que você pode trazer para a gente, os golpes na internet? Bom, primeiramente, eu queria só complementar a questão dos crimes contra a honra e do ódio na internet, que a gente vai falar Claro. de crimes. Mas é importante a gente trazer aqui, doutor Constantino, a questão da responsabilidade civil. Porque o agente que pratica aí uma situação de dano moral ou material a terceiro, ele pode ser responsabilizado e ser condenado ao pagamento de uma indenização. E eu trago aqui o exemplo de um antiquário que disse na rede social da filha do Chico Buarque que eles eram uma família de ladrões. Em primeira instância, o juiz aplicou aí uma indenização de R$30 mil e depois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou para R$100 mil a indenização, a condenação, a indenização desse antiquário para pagar aí a família do Chico Buarque. Então fica aí a dica, não se pode falar tudo o que você pensa na internet, porque além das consequências criminais, você também pode ser responsabilizado no âmbito civil. Em relação aos golpes, é importante a gente falar que, em sua maioria, os golpes vão se tratar aí de um estelionato. O crime referente acaba sendo o estelionato. E nós tivemos um aumento exponencial de golpes e da criminalidade na internet. Nós temos dados de que os delitos que exigem presença física, eles diminuíram agora na quarentena. Então, foram praticados menos 13.917 furtos em São Paulo, que representa aí uma queda de quase 30% na possibilidade de furtos. O motivo é fácil de se notar. Não tem pessoas nas ruas e as casas estão cheias
vazias, não tem casas vazias para eles invadirem e furtarem. Então, você tem uma dificuldade da prática do furto. E teve uma diminuição também no tráfico de drogas, por conta da dificuldade para a obtenção de matéria-prima e do próprio comércio do tráfico de drogas. Então, os delitos que exigem presença física diminuem. E da mesma forma que nós migramos e estamos fazendo aí home office, os criminosos passaram a fazer home office também. Então, eles passam a cometer os crimes pela internet. E os golpes são muito elaborados, muito criativos e muito sedutores, por vezes. Qual é a maior arma contra os golpes? É a própria informação. Que se você sabe que ali pode ter um golpe naquela determinada situação, você se precaver e você não toma as medidas aí de checagem, de verificação, para não ser vítima de um golpe na internet. Nós tivemos, logo no início da quarentena, um golpe que oferecia kit gratuito de máscara e álcool gel. Então, era um link malicioso, a pessoa colocava seus dados tal, e com os dados, provavelmente, eles iam utilizar para a prática de novos golpes, de mais informações e tal. Então, clica aqui, você vai receber um kit gratuito de máscara e álcool gel. Tinha um outro que falava sobre a vacina contra o Covid. Nem tinha vacina, nem tem vacina contra o Covid. Mas aí, se você quer aí informações, quer ter acesso à vacina contra o Covid, clica aqui, preenche esses dados e tal. O outro que ficou muito famoso, foi a questão do álcool gel da Ambev, né? A Ambev divulgou que estava produzindo álcool gel e os criminosos se aproveitaram dessa informação falando, olha, se você preencher esses dados aqui, não era um site oficial da Ambev, você vai receber o álcool gel da Ambev na sua casa. Só que a Ambev estava direcionando o material que ela estava produzindo de álcool gel somente para hospitais e postos de saúde. Eles não estavam dando para as pessoas físicas. E eles se aproveitaram dessa falta de informação e estavam utilizando aí esse link malicioso para captar dados das pessoas. O auxílio emergencial, a Fernanda está falando aqui, inclusive roubam os dados para dar entrada no auxílio emergencial. E tem aumentado demais esse golpe, absurdo. Quando do auxílio emergencial, 4,5 milhões de brasileiros já tinham sido vítimas do golpe do auxílio emergencial. Falando, clica aqui, preenche esses dados que você vai ter o direito ao auxílio emergencial. Então, em relação ao auxílio emergencial, aqui fica a dica, baixe o aplicativo do auxílio emergencial apenas nos locais oficiais e também entre no site oficial da Caixa para obtenção do auxílio emergencial. Qualquer outro site, desconfie. E aí é muito sensível em relação ao auxílio emergencial, porque inclusive você tinha que fornecer dados bancários. E aí a coisa vai ficando mais grave, porque eles podem vir a aplicar golpes no seu banco e furtar aí o dinheiro da sua conta e tal, praticar um golpe nesse sentido. Tinha um outro que era a questão que o governo estava fornecendo cestas básicas. Então, fiquem atentos. Isso não é verdade. O governo não fornece cestas básicas. Não cliquem em links nenhum nesse sentido. E tinha muito que não é só daqui da quarentena. Na época do ovo de Páscoa, teve a doação de ovo de Páscoa, da Cacau Show e tal. Clica aqui, a gente vai mandar ovos de Páscoa da Cacau Show para você. Isso não era verdade também, não tinha nada a ver com a Cacau Show. Tem um outro de acesso grátis ao Netflix. Então, clica aí e tem acesso grátis ao Netflix. Também é mentira, não é golpe, não preencha nada, não clica. E tinha um para crianças que eu achei muito criativo. Era uma fotinho da Turma da Mônica e tava assim, venha fazer parte da nossa turminha. Comente essa fotinho com o número do cartão de crédito da mamãe, a data de expiração e aqueles 3 numerozinhos que ficam atrás. E a criança, sem saber, fazia isso. Então, olha que golpe criativo, visando aí as crianças. A Turma da Mônica, o Maurício de Souza, tomou providências nesse sentido para tirar esse conteúdo do ar e tudo, mas ele existiu. Tinha aquele também do Boticário, a Fernanda falou que quase caiu. Tinha do Boticário, da Natura, que você indicava alguém, colocava os seus dados para indicar alguém, e aí você ganhava produtos.
essa coisa dos dados também, né? Dado é o petróleo do futuro, os dados são o petróleo do futuro, é isso, né? A questão de cuidado com os dados também é importante, né? Porque você, mesmo quando você não sofre um golpe direto, coisa de você ficar aceitando tudo na internet, aceitar todas as políticas de uso, de compartilhamento. Então, sempre que você vai navegar, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Você concorda com isso, Dri, que a gente precisa se preocupar com os nossos dados também? Porque os dados, eles são uma matéria Preciosos. importantíssima, né? Sim, as pessoas não têm essa noção, mas os dados são preciosos. A gente tem que. Eu sempre falo, e quando eu falo de dados, que a gente tem que cuidar dos nossos dados como se fossem nossos filhos. Então você não vai sair andando, deixar seus filhos com qualquer um e falar, fica aí com essas crianças no meio da rua e sai andando. Da mesma forma, você não pode deixar seus dados com qualquer pessoa, com qualquer empresa, com qualquer site. Então, obviamente que se você vai na loja que você sempre compra e eles precisam do seu CPF para fazer o cadastro, ok. Ainda mais agora que vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, fornecendo uma ampla proteção para essas situações e tal. Mas nós não podemos esquecer que pela internet a gente acaba colocando os dados em qualquer site. E isso é muito perigoso. Não devemos fazer isso. Tenha muito cuidado. Duas coisas que é importante dizer em relação a clicar nos links. Quando você clica no link, por vezes você é direcionado para uma página ela quer roubar os seus dados, simplesmente, ou por vezes ela instala no seu dispositivo, e aí tablet, computador, celular, um ransomware, um malware, que criptografa e bloqueia o seu dispositivo. E aí eles vão solicitar resgate em Bitcoin para você poder ter acesso ao seu dispositivo novamente. Então, tenha muito, mas muito cuidado nos links que você clica, nas coisas que você abre e nos sites nos quais você vai aí fornecer os seus dados. Aqui falaram no comentário, é importante a gente falar, não é uma questão de golpe, mas aí é um pouco mais elaborado, é a famosa invasão, entre aspas, o termo não seria tecnicamente uma invasão, mas vamos dizer que é uma invasão, que é assim que é chamado, da conta do WhatsApp. Né? Sim. Então, eles se utilizam de uma história, por exemplo, eu gostaria de te convidar para uma festa, para um evento, eu vou mandar um código de verificação para o seu SMS, me passa por gentileza esse código de verificação, e a pessoa passa. Ou então, falar, eu vou ativar aqui a compra e venda de um produto que você fez, me passa o código de verificação. Teve uma história que era ótima. Você foi sorteado, você ganhou um prêmio. E para retirar esse prêmio, você precisa do código de verificação. E aqui fica o alerta para que todos, nas suas redes sociais e no seu WhatsApp, ativem a verificação em 2 etapas ou 2 fatores. Porque isso te protege. Né? Numa eventual situação que ele pega o código de verificação, ele vai precisar da senha do segundo fator, que você vai cadastrar essa senha lá no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook. E quando eles conseguem praticar esse golpe, normalmente ou eles saem pedindo dinheiro em seu nome para os seus amigos, ou eles até pedem um resgate, né? Tem a história de pedir um resgate para devolver os seus dados. Isso acontece também muito com empresa, né? De roubo do banco de dados. Eles pegam o banco de dados e aí pedem resgate para a empresa para devolver, e a empresa, se não tiver o backup. Então, também para os empresários que estão nos assistindo, é importante ter backup seguro dos seus dados, do seu banco de dados, para você se proteger no momento desse, né? No momento de você passar por uma situação de que alguém invadiu o seu banco de dados, sequestrou, entre aspas, esse banco de dados, você poder dizer, pode ficar com ele, porque a minha empresa consegue funcionar, porque eu estou protegido. E eu tenho alguns clientes que já passaram por essa situação, e é desesperadora a decisão de sentar e falar, o que eu faço? Minha empresa não pode parar, meu backup não estava funcionando e eu não sabia, porque eu não tinha controle disso, não ligava para isso. Sem os dados eu não funciono, pago ou não pago, falo com a polícia ou não falo com a polícia. Essa decisão ela é muito complexa. Então, vai de encontro exatamente a isso. Tem que se proteger. A gente não pode imaginar que as facilidades da internet, que todas as facilidades que ela nos traz,
não podem ser cuidadas, porque é o que você disse no início, o que ela traz de facilidade, ela também traz de perigo. Uhum, exatamente. Não, perfeito. E você falou uma coisa muito importante: precaução. A grande arma é isso, informação e precaução. Porque se você está precavido, você não precisa apagar o fogo depois. Agora, quando o problema já aconteceu, para você consertar é muito complicado. Nessa situação específica do WhatsApp, para quem não tem a verificação em 2 etapas, reitero, ative, terminando aqui a live, ative a verificação em 2 etapas, porque você já vai tirar um problema, uma dor de cabeça. E como se proteger? Nunca, mas nunca compartilhe seu código de ativação do WhatsApp. Não só do WhatsApp, mas nenhum código de ativação. Não tem que compartilhar código de ativação com ninguém. Geralmente o código de ativação é enviado para o seu telefone porque ele é para sua utilização. Então, ative a confirmação em 2 etapas na conta do WhatsApp. Não instale aplicativos de terceiros ou compartilhe informações pessoais a pedido de ninguém pelo WhatsApp. Não faça isso, não compartilhe suas informações pessoais, porque justamente com essas informações pessoais que o criminoso vai convencer o seu amigo que ele é você. E pedir aí ajuda, e pedir dinheiro emprestado. E também desconfie de ligações de empresas se o atendente usar uma linguagem muito informal, se o atendente não tiver aí, se não for uma ligação costumeira, né? Como normalmente ocorre. Então, se no banco, o banco sempre te liga e eles fazem sempre a mesma checagem das informações, sempre o mesmo procedimento, se num determinado momento eles fazem isso diferente, desconfie. A desconfiança na internet também é uma arma poderosa, porque você não se arrisca tanto quando você passa a desconfiar de tudo. De tudo e de todos mesmo, né? Porque, eu tô conversando com uma pessoa que eu conheci no aplicativo de paquera. Ele é um homem lindo, ele é modelo, ele é isso, ele é aquilo. E aí? Quem tá do outro lado? Você não sabe efetivamente. Pode ser uma menininha de 12 anos que tá lá brincando. Essa coisa da precaução é importantíssima. As senhas normalmente são assim, Joãozinho 1234. Eu tenho um amigo, o Anderson, que ele trabalha com tecnologia. Aí meu celular quebrou e eu falei, Anderson, você tem um celular aí para me emprestar até amanhã para não ficar sem? Eu tenho. Ele me emprestou e eu fui, era um iPhone, e aí eu precisava da senha dele para eu poder restaurar o celular. Falei, me passa a tua senha para eu restaurar. Ele falou, peraí que eu te passo. Cara, é impressionante. Eu jamais imaginei que alguém pudesse ter uma senha daquela. Ela tinha numeral, ela tinha arroba, ela tinha letra maiúscula, letra minúscula, asterisco. A senha dele era absurda de grande. Falei, cara, ele falou, trabalho com tecnologia. O mínimo que eu posso fazer é não ter uma senha 13, 13, 24, 24, 32, 32, AEOU. É esse tipo de precaução que a gente não dá valor, mas também dificulta, né? Até a pergunta, você não ter senhas fáceis e repetitivas também é uma forma de proteção, Dri? Não, com certeza, com certeza. É uma dica incrível essa sua. Às vezes a gente esquece de falar da situação das senhas, né? O pessoal põe 1, 2, 3, 4, põe a data do aniversário, né? Coisas muito óbvias. E aí fica mais fácil de invadir qualquer dispositivo que tem essa senha. Alguns sites, alguns sistemas, eles falam, essa senha é fraca, essa senha é forte. Ele aparece. E aí, ou eles exigem que tenha pelo menos uma maiúscula, pelo menos um símbolo, pelo menos forçando aí você a ter uma senha mais forte, mais segura para aquele ambiente específico que vai ser proporcionado dentro daquele site, daquela plataforma. E aí, eu queria só fazer mais um alerta antes da gente sair do tema do WhatsApp. Imagina. A sua conta foi roubada. O seu WhatsApp foi invadido, sua conta foi roubada. Seus amigos estão te ligando, estão mandando mensagem por e-mail e estão falando, estão pedindo dinheiro em seu nome. O que você deve fazer? Então, fica aqui a orientação. Tente primeiro recuperar sua conta no próprio celular. Então, você abre o WhatsApp, insere o seu número de celular, aguarda um código de confirmação, o do SMS, e segue os passos da tela para colocar o código de confirmação e entrar aí, recuperar o seu WhatsApp.
Só que, por vezes, o criminoso, ele tira, ele já entra no seu WhatsApp e já muda a senha. E já coloca uma senha. E aí você não vai conseguir entrar no WhatsApp. Então, se não funcionar o que a gente acabou de falar, de recuperar a conta no celular, com o código de ativação e tal, você tem que enviar um e-mail para o WhatsApp, que é o suporte deles, e aí é support com 2 P's, né? SUPPORT, @whatsapp.com. E aí você coloca um título do e-mail. WhatsApp perdido, roubado, invadiram minha conta, desative minha conta. Alguma coisa nesse sentido para que chame a atenção de quem for ler. Aí você coloca lá o seu número de telefone, com o código do país e o DDD, tudo direitinho na mensagem. E aí eles vão desativar a sua conta de WhatsApp. Ninguém vai poder mexer, nem você, nem o criminoso, mas aí protege a sua conta de WhatsApp. E aí você vai ter 30 dias para poder reativá-la. Então, você siga esses passos, eles são muito importantes. Alertem as pessoas, porque muita gente está tendo esse problema desse golpe de invasão de WhatsApp. Então, alertem as pessoas para que eles sigam esses passos caso sejam vítimas dessa situação. Legal. O Luciano está falando para tomar cuidado com as mensagens do Ministério da Saúde nesse momento de pandemia, é isso mesmo. Queria aproveitar para agradecer algumas pessoas que estão nos seguindo, a Kátia, o Alfredo Scaff, Marli, Celso Perito, meu amigo, Cauê, a Milka, algumas das pessoas que estão aí, a Sandra Hipólito, o Fiore, João Graça, as pessoas todas aí, o pessoal do escritório acompanhando também. Que legal. Um outro golpe também, que eu acho que eu até estava vendo aquele relatório do FBI, e daqueles 3,5 bilhões, 1,7 bilhão é do tal do boleto clonado, ou do boleto espelhado, que esse é difícil de se precaver. Você tem alguma dica de o que é, se você pudesse explicar o que significa isso efetivamente, e qual a dica, o que fazer no momento que você se pega pagando um boleto, qualquer um que seja, e recebendo depois a cobrança, e aí você fala, mas espera aí, tá pago, me manda o comprovante. Não, espera aí, esse código e esse boleto não é nosso, não veio pra gente, e ele estava lá bonitinho, com a mesma cara do boleto que você está acostumado a receber mensalmente. Tem alguma colocação com relação a isso? Porque parece que esse é um dos golpes que vem crescendo em maior proporção, né? De vocês, não sei se esse é o termo técnico, mas para as pessoas entenderem, de espelhar o boleto e aí você paga um boleto e direciona para a conta dos criminosos e não para a conta do teu credor, da tua empresa credora. Esse é um golpe aí que está crescendo realmente. Eu, inclusive, estava falando com uma imobiliária hoje, uma dona de uma imobiliária, e ela estava contando que a imobiliária, por alugar muitos imóveis, e aí você tem um valor que faz a administração dos imóveis e tal, e os valores geralmente são altos de aluguéis e tal. O que eles fizeram? Eles pararam de enviar os boletos em envelopes timbrados da imobiliária. Porque as pessoas, os criminosos, desviavam e aí, no meio do caminho, no correio, em algum momento aí do transporte desse boleto bancário, eles desviavam os envelopes da imobiliária, abriam, faziam novos envelopes iguaizinhos e pegavam aquele boleto e o boleto que você recebe, ele é igualzinho. Se você bater o olho, ele é igualzinho o boleto que você recebe todo mês. O que vai mudar? Ele vai mudar o númerozinho digitável, aquele código digitável. E quando você digita, é para lá que você está mandando o seu dinheiro. E você vai mandar não mais para a imobiliária, nesse caso específico, mas você vai mandar para a conta de um laranja ou do próprio criminoso em si. Então, tem que prestar muita atenção nessa situação. Aquele número que a gente digita, por exemplo, acho que se é do Itaú é 3491, alguma coisa assim no início, o primeiro bloquinho significa o banco que é. Então, às vezes, sempre é do Itaú o boleto, mas a conta do criminoso é no Bradesco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pôr o logozinho do Itaú no boleto, mas os números iniciais serão do Bradesco, não serão do Itaú. E ele vai... Legal. E aí,
cada bloquinho daqueles bloquinhos, né, de números que a gente tem no código digitável para pagamento do boleto, eles têm um significado. É interessante vocês buscarem isso na internet, porque com isso vocês também conseguem se precaver de crimes. Então, o primeiro bloco é referente à questão do banco, é o código do banco. O segundo código é referente aí à conta. O terceiro, e assim vai. No final, você tem sempre o valor do boleto. O finalzinho dos números é o valor do boleto. Então, todos eles aí você tem um significado. E se não bate muito bem, você tem que desconfiar. Então, você colocou lá o código digital, sempre aparece o nome da imobiliária, imobiliária Azulzinha. Então, ok, foi para imobiliária Azulzinha, tá certo, tal. E de repente aparece lá João da Silva. Você falou, opa, peraí, tô pagando imobiliária Azulzinha, tinha que aparecer a imobiliária Azulzinha. Então, desconfie e preste muita atenção ao pagar esse boleto, sempre conferindo aí com os boletos anteriormente pagos e tal. E realmente, por vezes, são, assim, boletos de plano de saúde, boletos de aluguel, são valores altos e a pessoa que paga errado fica aí arcando com prejuízo, né? Porque tem que pagar novamente o valor para o prestador de serviço, para o fornecedor, alguma coisa nesse sentido. Tá. O Alessandro está perguntando se os boletos que mandam por e-mail são seguros. Não, também não, porque eles conseguem espelhar, na verdade, a raiz do e-mail é outra, mas eles espelham o que chega para você, né? O nome que aparece. Aí você recebe lá XPTO Sul América, mas ele não está vindo da Sul América. E normalmente esses golpes são pelos e-mails mesmo, né? Os boletos chegam pelo e-mail. Queria aproveitar e agradecer o Shibuya, que chegou. O Shibuya é especialista nessa área de segurança. Shibuya, faz seus comentários aí e ajuda a gente. Ele é especialista na área de segurança. Salvatore também. Tem o pessoal do Pará dizendo que está assistindo a gente. Obrigado. Nossa, que honra, que legal. Honra para nós. Gente. Cumprimentar aí o doutor Luciano, super participativo também. Bastante. Está trazendo muitas informações interessantes. O Shibuya trabalha com segurança de informação e ele acabou de dar uma dica interessante. Fazer o convênio do boleto no DDA. Porque o DDA é aquele sistema que o boleto disponibiliza direto pelo Bankline, pela internet, e aí você não corre o risco porque ele vai estar de dentro do teu próprio banco na internet. É mais uma dica, então, para se proteger. Em relação aos e-mails enviados, aos boletos enviados por e-mail, é importante checar qual e-mail está sendo enviado. Então, por exemplo, o @sulamerica.com.br que vem sempre, ok. Mas se vem sulamerica@hotmail.com, desconfie. Então, sempre verifique qual é o e-mail oficial de envio do boleto e é desse e-mail que tem que vir o boleto. Se vier de outro e-mail, desconfie. É isso aí. E não checa pelo que está aparecendo, né? Pelas propriedades do e-mail você consegue saber. Porque às vezes aparece lá o Sul América, mas quando você clica, se eu não me engano, no propriedades, aí ele aparece a raiz do e-mail. Uhum. O Luciano, que estava participando, ele disse que trabalhou com o Shibuya no Citibank por 20 anos. Olha que coincidência feliz. Reencontros na nossa live. Tem uma questão, Constantino, que não sei sobre o que você ia falar, mas pode ser talvez fosse isso, que levantaram eu quero falar sobre o que você quiser falar. Vamos lá. Que levantaram nos comentários, e também é importante a gente esclarecer, que são as compras pela internet. Sim, as pessoas deixaram de frequentar as lojas, os shoppings, os locais de compra físicos e passaram a fazer compras pela internet. Pessoas que, por vezes, não estavam sequer acostumadas a fazer esse tipo de compra. E aí vão surgir também possibilidades de golpes. Então, nós temos alguns alertas a fazer em relação às compras pela internet. O número de sites fraudulentos, ele aumentou 441% em 2 meses. Só para você ter uma ideia da possibilidade de fraudes aí, de compras na internet. Então, o primeiro alerta é o alerta de sempre. Vamos desconfiar. Desconfie sempre de tudo que é estranho, de tudo que não parece muito normal.
uma mega promoção, e aí vem a Black Friday, ou então agora, nessa época que está todo mundo atrás de máscara, de álcool gel, não tem nenhum lugar, de repente vem uma loja e fala, minhas máscaras são as melhores e com preços incríveis. E aí a pessoa se vê tentada a comprar as máscaras ou álcool gel ou qualquer coisa de necessidade nesse momento. E por estar assim, tentada, necessitando, ela acaba baixando a guarda e faz a compra pela internet sem verificar alguns poucos detalhes. Então, primeiro detalhe, verifique se aquele ambiente do site é um ambiente seguro. Se ele tem o cadeadinho em cima. Isso é muito importante, é muito interessante. Verifique a modalidade de pagamento. Se o pagamento for por boleto e só puder ser feito pagamento por boleto, desconfie. Se não tiver outra possibilidade de pagamento. Também é estranho você não oferecer, por exemplo, um pagamento por cartão de crédito, uma loja verdadeira. Que mais que a gente pode falar? A questão, eu acho que até o seu amigo, o Shibuya, né? Sérgio Shibuya. Também tem aí algumas orientações nesse sentido. Mas o Procon tem uma lista de sites que são sites que não entregam, que são sites que são falsos, que são sites que têm problemas. Então, é importante dar um Ctrl F lá na lista do Procon se esse site que você está acessando, se ele realmente é um site confiável de compra. E tem os sites tipo Reclame Aqui também, que você pode pesquisar para ver se aquele site tem problema, se aquela loja virtual realmente existe. Eu, particularmente, já vi uma mega oferta de micro-ondas. E aí aconteceu, eu fui comprar um micro-ondas e o preço estava muito bom. Inclusive, cheguei nessa loja pelo Zoom, que é um aplicativo que você busca qual o melhor preço. Cliquei e aí, quando eu fui ver, eu achei estranho, porque na hora que eu cliquei para fazer a compra, abriu um formulário muito grande, só faltava pedir meu tipo sanguíneo para eu comprar meu micro-ondas. E eu achei aquilo estranho, aquilo me incomodou. Aí eu falei, quer saber? Vou colocar no Reclame Aqui. Quando eu coloquei o nome do site no Reclame Aqui, tinha um monte de reclamações, as pessoas falando, eu comprei uma televisão e não entregaram, eu comprei um micro-ondas e não entregaram, eu comprei a geladeira e não entregaram. E eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não fiz a compra. Fica mais uma dica, né? Pesquisar a empresa. E a outra dica básica também, acho que alguém colocou aí, é que assim, quando a oferta é muito, o santo tem que desconfiar isso, porque assim, não tem milagre, né? Você vai comprar alguma coisa pela internet que tá lá, sei lá, custa 1.000 e estão te oferecendo por 450, alguma coisa tá errada. Então também desconfie dessas coisas fáceis, né? Ou parcelamentos a perder de vista, coisas que não são comuns, né? Até porque é óbvio que a gente tem a livre concorrência, mas não tem milagre, né? Não tem milagre na comercialização de produto, né? Eu não posso comprar um micro-ondas por 1.000 e ter alguém oferecendo o mesmo micro-ondas por 300. Não, um amigo meu caiu em uma na Black Friday, que era uma mega promoção, que você comprava uma televisão e ganhava outra. E aí eu comprei... falou, vou ganhar uma televisão, né? Não é que eram duas televisões, 2 televisores pelo preço um pouco mais baixo do que a soma dos dois. Não, você comprava uma e ganhava outra. Aí era uma esmola sensacional. Ele foi lá, comprou e no fim ele ficou a ver navios, não recebeu nenhuma televisão. Legal. O que eu ia falar aquela hora, Adri, é de como fazer para se proteger quando você é vítima de difamação, calúnia, injúria ou qualquer outro tipo de crime pela internet. Tem um negócio interessante que é fazer a tal da ata notarial, que é assim, printa tudo, vai até um cartório, aí o titular do cartório vai acessar a internet ou vai confirmar os seus prints, e aí ele vai com fé pública, documentar isso, e aí mesmo que se apague depois, ou que você não consiga mais localizar isso na internet, você fica com a prova que é aceita pelo juiz para pedir uma indenização, para pedir apuração do crime, para solicitação da abertura de um inquérito. Então, a ata notarial é importantíssima para você conseguir comprovar. Não adianta só você tirar o print, porque o seu print não vai ter força probante, não vai ter força de prova suficiente. Então, mais uma dica para quem sofrer, para tentar a reparação, que você falou muito bem, a reparação na responsabilidade civil e até ir buscar essa reparação, é importante a ata notarial.
Não dá. Perfeitamente, nossa, não tenho mais nada a acrescentar. É isso mesmo, a gente sempre indica, sempre orienta a fazer uma ata notarial, porque ele tem fé pública, o tabelião que vai lavrar essa ata. E é diferente do print que você junta ali no processo, que ele é frágil, ele pode ser facilmente manipulado. Né? É fácil você montar, tem aplicativos que montam conversas de WhatsApp. E aí monta, você faz o print e envia. Então, realmente, a ata notarial é o melhor meio de prova para que a gente possa provar alguma coisa, principalmente no âmbito criminal, em relação a esses crimes contra a honra ou de ameaça, alguma coisa assim. Infelizmente, nosso tempo está quase acabando. E aí eu queria deixar agora com você. Obrigado, Carlos. Carlos está sempre acompanhando a gente, o pessoal de Cunha, a Elisabetta comentou aí, as pessoas todas que vêm acompanhando as lives. Esse é o 5º programa que eu tenho feito. Agradeço a todo mundo. Eu queria deixar com você, a gente tem 5 minutos, só dar um recado antes. Eu estou aguardando a confirmação para a próxima quarta-feira de um ministro do TST. Eu só estou confirmando a agenda e eu passo para vocês depois. E no dia 17 está confirmado o doutor Fabrício de Castro, que é presidente da OAB da Bahia. São os próximos programas. Vou agradecer primeiro e deixo o tempo com você. Dri, super obrigado. Foi ótimo, esclareceu demais. Parabéns, continue assim. Parabéns por tudo aquilo que você vem fazendo pela advocacia. Vou tomar liberdade de te chamar de jovem advocacia, não pelo tempo de formada, mas você pegando aí a minha idade. Você é jovem, então essa jovem advocacia precisa de gasto, precisa de gente assim que vá, que estude, que busque. Meus 2 filhos fazem direito e é legal isso, a gente perceber que as coisas vão se renovando e certamente vocês virão melhores do que nós. Parabéns aí para o meu amigo Durso, parabéns especialmente para você. E aí, tá com você para fechar. Gratidão sempre, obrigado para todo mundo. Tá com você. Eu só queria falar mais uma coisinha rápida, que se você for vítima de qualquer crime na internet, de qualquer crime na vida, mas também, como a gente está falando aqui dos crimes na internet, procure a autoridade policial, procure uma delegacia. Se tiver uma delegacia especializada nos crimes digitais, procure a especializada, porque ela vai estar melhor preparada para atender a sua demanda. E agora, em momentos de isolamento social, faça um boletim de ocorrência eletrônico. Né? O estelionato é um dos crimes que pode ser lavrado o boletim de ocorrência eletrônico no site da Polícia Civil, chama Delegacia Eletrônica. Se você jogar no Google, é facinho de achar. Não deixem de registrar, porque só assim a gente vai conseguir ir atrás desses criminosos e erradicar de uma vez por todas esse tipo de criminalidade da internet. Agradeço aqui, Constantino, seu gentil convite. Foi uma honra, um grande prazer. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam até agora e que participaram com muitas informações relevantes, que fizeram perguntas. Muito obrigada mesmo. Vocês enriqueceram demais essa live. E eu espero que tenhamos feito aí alguns alertas, que pelo menos as pessoas que seguiram essa live hoje, não caiam em golpes. Desconfiem de tudo na internet, não saiam dando seus dados por aí, não cliquem em nenhum link malicioso. Então, eu vou dormir tranquila porque eu sei que quem assistiu está protegido. E aí, multipliquem essa informação, porque, como eu falei, a grande arma contra esses golpes, contra os criminosos na internet, é multiplicar a informação. Então, se alguém também destilar o ódio na internet, alguma coisa assim, você verificar, falar, olha, você está cometendo crime. Eu vou 30 segundos para você. 30 segundos, vamos? Isso. É isso fiquem aí. com Deus, fiquem com saúde e fiquem seguros na internet também. Usem a internet, mas com consciência e com segurança. É isso aí. Essa live serve para a gente se proteger e para a gente também não cometer crime. Lembrem disso. Também não saiam destilando veneno, ódio na internet. Já chega que a gente viu nos Estados Unidos e racismo é crime. Então fica também a dica. Somos todos iguais. Amor, só amor para todos vocês. Obrigado, gente, de coração para todos os que participaram e que a gente não conseguiu mencionar o nome.
Muito, muito obrigado. Quarta-feira a gente se vê de novo. Obrigado, Dri. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada a Valeu. todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, valeu.